Olá, pessoal! Você tem que conhecer o Demerval. Para quem já viu nas lives, você sempre vê o Demerval lá dando umas dicas sobre problemas oculares, né? Além dele ter um currículo maravilhoso, é engenheiro, é perito, ele tem um monte de coisa e, além disso, ele fez especialização em ortóptica. É um negócio muito importante. Isso aí, para você que tem problema ocular, como monocular, essas situações que o INSS não está concedendo benefício, é muito bom você ver esse vídeo, que ele vai te dar um monte de dicas e depois é assim, se você quiser mandar alguma mensagem aqui no nosso canal pro Demerval, eu mando para ele e ele te responde, tranquilo. E aí depois um dia nós vamos fazer até uma live com ele. Segue aí que o vídeo é legal. Oi pessoal, meu nome é Demerval, eu sou optometrista. Eu fui convidado pelo Dr. Flávio para a gente falar sobre o anexo 3 para algumas situações. Deixa eu me apresentar um pouco mais. Eu sou optometrista e trabalho tratando a visão primária das pessoas. Sou pós-graduado na área de ortóptica, onde nós avaliamos os distúrbios visuais e podemos corrigir esses distúrbios trabalhando com alguns procedimentos de terapias para os olhos. O Dr. Flávio passou para mim a pergunta sobre a acuidade visual após correção igual ou inferior a 0,2 no olho acidentado. Você está vendo aí uma ilustração que tem um olho 100% bom e o outro tem uma espécie de penumbra. Mas deixa eu falar um pouco mais. Os olhos são a janela do nosso cérebro. Isso eu aprendi no passado, com muita gente falando sobre isso. O que são essas funções idênticas? São de informar o cérebro como estão as coisas. Eles falam com o cérebro dizendo seus movimentos, se você vai para um lado, vai para o outro, como é que está o lado. Ele indica o chão como está, ele indica o tempo como está, ele indica o local onde está, se tem degrau, não tem, se existe aquelas calçadas todas rebentando, onde você para pisar é complicado. Mas com os dois olhos estão fazendo uma binocularidade natural. Eles dividem a função. Agora, conforme a pergunta, se um dos olhos perde 80% de visão, ficando com 20% de um olho a visão e o outro olho 100% a visão, automaticamente o cérebro assume a dominância porque ele não quer ficar sem informação. Nesse caso, nós chamamos de estereopsia. Tudo que é captado pelos dois olhos, o esquerdo e o direito, passa por uma fusão no cérebro, gerando percepção de distância, profundidade, imagem, e assim a gente vai prosseguindo. Eu sei de casos de pessoas que são monoculares e achavam que eram binoculares. Isso é complicado. Não sabiam que eram monoculares. Essa preocupação que nós estamos tendo aqui é para dizer para essas pessoas que existe o auxílio acidente. Mas precisamos detectar, então a pessoa tem de sempre fazer no exame os olhos. Sempre fazer. Mais nada. Porém, quando a pessoa é monocular, ela perde a estereopsia, ela perde a visão dos dois olhos, ela fica com um mais baixo que o outro. Isso dificulta na atividade de trabalho, no caminhar e no seu dia a dia. Então isso precisa ser averiguado, precisa ser visto e avaliado. Então, quando a acuidade visual após a correção é igual ou inferior a 20% de visão em um olho, que é o olho acidentado, a pessoa precisa ir até o INSS e observar sobre o auxílio. Vamos agora para a próxima situação. A próxima situação é a seguinte. A pessoa teve um acidente. E nesse acidente, pegou nos músculos, acertou lá dentro, pá, bateu. E nesse acidente, ela tem 50% de visão. Ela perdeu 50% de visão.
Nessa dela ter perdido 50% de visão, tá? Ela está com metade da visão nos 2 olhos. Vai causar uma depressão danada, uma sensação horrível de não enxergar direito. Depois que fizermos a correção nela da acuidade visual e verificarmos que ela só tem 50%, ela vai precisar fazer terapia, ela vai fazer um trabalho com o ortóptico ou com o próprio optometrista, ou mesmo um óptico, alguém que possa auxiliar. Não é para desanimar, mas isso vai requerer, infelizmente, o auxílio doença. Precisa ser medido, avaliado e ver qual é o tempo que a pessoa vai ter para recuperar. Se ela não recuperar esta visão, está com um problema sério, porque olha o que acontece. O Brasil, ele trabalha com a Organização Mundial da Saúde. E tudo que a Organização Mundial da Saúde fala, dita, o Brasil obedece. E eles dizem que quem tem 50% da visão é mais ou menos visão normal. A preocupação que nós temos é que essa pessoa ficou com uma visão 20/60. E uma visão 20/60 consideramos como uma baixa visão. Acuidade visual após correção. E a pessoa foi acidentada. Porém, é um outro caso. O olho que ela tem, ruim, não foi acidentado. Só que o outro foi acidentado. Precisa se fazer novamente a avaliação dos olhos para poder ver a acuidade dos olhos. É o mesmo caso que o anterior. Se a pessoa não recuperar, vai ter de ir para aposentadoria por invalidez. Vamos agora para uma nova situação. Essa nova situação envolve o quê? Envolve a musculatura extrínseca dos olhos. A pessoa pode ter uma paresia ou uma paralisia. A paresia nada mais é do que você acertar os olhos e um corrigir de um lado, outro corrigir do outro, e ele tentar chegar. Isso é paresia. Mas a paralisia pode ser total ou parcial. Se você virar o olho para um lado, ele vai? Não, ele está parado. Se você virar para o outro lado, o olho ele vai? Não, ele está parado. Se você olhar de frente, ele está parado. Então isso, nós temos paresia ou paralisia. Nos 2 casos eu posso utilizar o prisma para poder corrigir a deficiência, fazer com que os olhos se corrijam, essa musculatura se corrija, usando prismas. Isso é possível. Agora, se não for possível, ele vai precisar fazer uma operação para colocar o olho no lugar. Lesão bilateral das vias lacrimais. Não é a minha área exatamente. O optometrista não tem essa condição de fazer a limpeza do canal lacrimal. Porém, eu vou dizer para vocês uma coisa. Dói muito. É uma área muito sensível que dói demais. O profissional da área, a indicação desse profissional da área, vocês estão vendo aí a foto dessa senhora, isso dói de uma forma incrível. Precisa ser feita a limpeza. Só que essa limpeza, ela demora e a pessoa sofre. Não. Nesse caso, é como se fosse uma operação. Mas não é para tirar nada, é pura e simplesmente desobstruir as áreas, são as paredes que fecham. Aí é a unilateralidade. Com fístula ou sem fístula, né? Com fístula ou sem a fístula não tem jeito. É o fio, né? A fístula. Então essa lesão bilateral, via lacrimal, é muito dolorida. Porém, precisa, a pessoa, dependendo como for a inflamação que der ali, precisa realmente ser feito um tratamento. E é um tratamento longo. Vamos lá. A pessoa tem próxima situação. É uma nota 1, que está no anexo 3.
Essa nota 1 do anexo 3, ela vai dizer assim: a acuidade visual restante é avaliada pela escala de Werker em décimos e após a correção por lentes também. Levando em consideração que um olho saudável é igual a 100% e uma visão 20/20 é a ideal. Se a pessoa for 100% cega, ela é 0%. Visão 100%, sem visão 0%. Aí, com a escala de Werker, escolhe o olho melhor. Esse olho deve ser mais saudável. E na avaliação, o número resultante é a perda da acuidade visual que a pessoa teve. Vamos dar uma olhada na tabela. Vamos dar um exemplo. Se tivermos 0,3 no pior olho e 0,6 no mais saudável, vemos que rende um percentual de 25%, que estaria no limite da incapacidade. Lembrados que nós falamos lá atrás de 50% um, 50% o outro, ou menos? Então 25% estaria no limite da incapacidade permanente. Claro que é mais uma circunstância a ser avaliada pelo juiz. Ele vai averiguar isso e não é o perito que vai te dar essa finalização. Além da profissão que a pessoa tem, ele vai verificar a idade dela e outras circunstâncias próximas dessa condição. Vai ver a profissão que ela exerce. Mas pode-se dizer que até a patologia principal for a perda da visão e não atingir o percentual mínimo indicado nessa tabela que você está vendo aí, é praticamente certo que o trabalhador não será digno de nenhuma incapacidade permanente, por mais recorrente que ela seja. Segundo a OMS, esse é um caso que você tem 25, você está no limite, você está no limite. Você está no limite. Isso é complicado falar, mas a Organização Mundial da Saúde é o que o Brasil segue. Vamos para a última situação que eu tenho aqui para responder para vocês agora. A nubécula nada mais é do que uma espécie de nuvem que vai na frente do olho aqui, assim. Parece na catarata, parece em um acidente que a pessoa teve, uma opacificação da córnea, do cristalino. E o leucoma nada mais é também essa opacidade que dá, principalmente por causa da catarata. Mas se fizerem uma operação, ou se tiver um movimento no olho ali que não foi feito da forma correta, o próprio olho cria essa espécie de nuvem, nubécula, e isso vai causar uma cegueira. Aí não tem jeito, essa cegueira vai ficar direto. Vai provocar, nessa hora, uma cegueira total. Ela precisa sair dali. Então vai precisar de fazer uma operação, e se não der para fazer a operação, se vai ficar do mesmo jeito, aí nós vamos ter o prejuízo de colocar uma prótese, ou de colocar um desenho, ou a pessoa andar como um pirata, para cima e para baixo, não mostrando o olho. Então você vai ter um olho branco e um olho normal, conforme essa ilustração que vocês estão vendo agora. Fazendo um resumo final disso tudo, deve ser comparado pelo olho bom na baixa visão ou cegueira total. Não se leva em consideração o olho ruim. Bom, pessoal, existem casos, né, no primeiro que nós falamos, que nós conversamos, é você ter 20% de visão. 20% de visão em um olho, o outro olho substitui, dá um jeito, beleza, maravilha. Dá para consertar? Dá para consertar. O outro olho perde 50% nos dois olhos. Na outra situação, perde 50% nos dois olhos. Ou menos. Ou mais. Isso vai ter de ser averiguado. Para poder fazer essa averiguação, existem ferramentas, existem medidores.
Não dá para você chegar lá e mentir, eu não estou enxergando. Não. Vai ser feita uma medição, tem equipamento, ou vão pedir um laudo de um médico, ou um laudo de um especialista. Esse laudo tem que ser verdadeiro, porque a mentira tem perna curta, entende? As pessoas que não estão enxergando, elas farão testes, ou mesmo com um optometrista, um ortóptico. E estes testes de avaliação, eles são testes voluntários ou involuntários. A pessoa fala, ou no teste nós descobrimos que a pessoa não está enxergando. Existe um teste chamado de Frisbee, que nós descobrimos se ela tem binocularidade ou não, e se está muito fraca ou está bem. E não dá para conversar com a pessoa e perguntar para ela, estou fazendo um teste em você. Né? Esses são detalhes. No outro caso, nós temos aí os dois olhos, um já era ruim, e o outro que era bom ficou pior do que o que já era ruim. Nesse momento, se não existir recuperação, a pessoa vai ter de ir para, infelizmente, para a aposentadoria por invalidez. Nos outros casos, por exemplo, o vaso no olho, isso provoca uma inflamação, provoca uma dor assim, exacerbada. E você vai ver aquele abscesso que aparece. Né? No outro caso, que aí a gente já está falando, o lacrimal que eu falei. Agora, o último caso é o detalhe da estereopsia e aquele negócio dos olhos. Você vai estar observando, tem um que é movimentado pouco e outro que é normal. Ou que é paralisado ou é paresiado. Ele tem uma paresia. Resultado. Isto tem como fazer correção. Mas existem casos que não dá para fazer a correção. Existem casos que eu preciso fazer uma operação. Entende? Essas são as características. E por fim, tem o lado da nubécula. É uma nuvem que aparece no olho e dependendo do caso que foi uma lesão da córnea, do cristalino, essas lesões que podem ter ocorrido num acidente, a pessoa fica cega para sempre. E aí é um problema de estética, de pessoas olhar, nossa, seu olho, o que aconteceu? Então isso vai deixando a pessoa muito deprimida. Então existe a necessidade de se criar uma prótese, de passar com pessoas que saibam o que estão fazendo, enfim. Estas coisas ocorrem, sim, mas é o terceiro anexo que nós estamos falando. Tá bem? Gente, grato por sua atenção. Se você me viu até agora, é sinal que eu estava falando algo que foi bom para você. Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou e quer mesmo falar com o Demerval, manda um recado para ele pelos nossos comentários e eu passo um recado para ele. Aí ou na live ele vai vir aqui e você pergunta na live. Mas é muito bom para você. Se você gostou, põe um joinha aí. Aquele abraço. Tchau.